Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Sá e hoje trazendo uma pequena mensagem para vocês. Hoje é o dia 31 de março, dia do famigerado golpe civil-militar de 1964. Então, o que comemorar? Nada, né? Claro, né? Não tem o que comemorar, porque foi uma das piores coisas que aconteceu no nosso país. E uma vez eu falei isso na sala de aula e um aluno disse, professor, mas não foi ditadura militar, foi regime militar. E eu lembro que no mesmo instante eu falei para ele, tá, você disse que foi regime militar, mas me explica uma coisa, que tipo de regime militar fecha Congresso Nacional e coloca os partidos na ilegalidade? Ou seja, tira a democracia da sociedade brasileira. Que tipo de regime militar tira habeas corpus e cerceia a liberdade de expressão do nosso país? Isso não é regime, gente. Isso é uma ditadura, um governo autoritário que não aceita ser criticado, um governo autoritário que perseguiu, que matou também em nome da ordem e progresso. Então, que tipo de regime é esse? Então, não houve regime militar. Houve uma ditadura, porque nossas liberdades foram tiradas, sim. Infelizmente, é um país em que poucas pessoas estudam história, e aí vem uma frase que eu sempre falo nas salas de aula, povo que não aprenda sua história está condenado a repeti-la. Então, que aprendamos que o dia 31 de março foi um dia famigerado e que as consequências desse dia foram enormes. 20 anos de uma ditadura que não nos levou a nada, absolutamente nada. Alguns defensores vão dizer, não, mas tinha ordem. Ordem a que preço? Sem liberdade? Isso não é ordem, isso é autoritarismo. Uma vez um aluno disse, professor, mas eu queria que voltasse a educação militar no Brasil. Tá, legal, é interessante isso que você está dizendo. Seria perfeito para mim. Eu falei isso para ele. Como assim, professor? Porque eu seria um deus aqui na sala de aula. Por exemplo, você jamais se levantaria sem a minha permissão. E só ousaria falar alguma coisa se eu permitisse você. Então, que tipo de educação, que tipo de regime é esse militar? Nada contra os meus amigos militares, pessoal, por favor. Educação militar, ela tem regras bem claras. Eu estou criticando a educação na época da ditadura militar, pois tive professores que eram impossibilitados de falar o que queriam. E alguns tiveram até que sair da minha cidade para não serem perseguidos, porque ousaram falar o que pensavam. Mais uma vez, o trabalho do historiador é lembrar aquilo que os outros esquecem. Então que não esqueçamos esse dia famigerado e que fique em nossa memória que uma ditadura, um governo autoritário, não traz benefícios a uma sociedade. E por mais que sejam problemáticos as consequências das liberdades em função de uma democracia, porque traz sim vários desafios, eu prefiro ainda a democracia do que autoritarismo. Eu prefiro ainda a liberdade de expressão a uma ditadura. Eu prefiro que tanto você quanto eu possamos falar o que quisermos falar, desde que isso não atinja a dignidade, a honra, desde que isso não afete o coletivo, desde que saia de nossa boca seja algo de bom, que seja crítica, mas que não seja difamação. Então prefiro a liberdade do que a falsa sensação de bem-estar. Não, jamais, nunca mais isso. Ditadura, nunca mais. Democracia, sempre. E que ela vença, e que ela nos mostre, e que possamos aprender com ela a sabermos lidar com os nossos próprios desafios e aceitar as diferenças e conseguir enxergar mais, amar mais e fazer mais. Um grande abraço.